Salve! Existe lá em cima uma grande planície onde vivem os racionais, muito maior do que este mundo. E assim, vivem com o seu progresso de pureza, puros, limpos, perfeitos, sem defeitos, diferentes dessa bicharada. E nessa planície tinha uma parte que não estava pronta para entrar em progresso. Então, uns tantos racionais entraram por essa parte adentro várias vezes, onde foram chamados a atenção. E numa das vezes, não quiseram atender ao chamado de atenção e começaram a progredir por conta própria. E essa parte ainda não estava pronta para entrar em progresso. Resultou daí começarem a se deformar. O princípio e a origem desse mundo assim foi. Hoje, o programa Luz da Razão, apresentando a gênese do universo. Os racionais, começando a progredir por conta própria, na parte que ainda não estava pronta, em vez de irem para melhor, foram para pior, por esta parte não estar pronta. Então, essa parte começou a vir se deslocando da planície. Conforme iam progredindo, veio descendo e veio descendo sempre, até chegarem a essa conclusão que aqui está. Dentro de um buraco, olhando lá para cima e não sabendo de onde tudo isso surgiu. Quando a parte da planície começou a se deslocar, os racionais foram perdendo as virtudes. E essas foram se reunindo, formando, a princípio, uma luz fosca, prateada. Quanto mais eles progrediam, mais essa parte ia descendo, mais se deformando. E quanto mais se deformavam, mais perdiam virtudes. E mais este foco aumentava. E com o tempo, esse foco começou a esquentar. Está aí a origem do Sol. E assim, esse foco cada vez mais quente começou a esquentar o pedaço desta planície em que eles vinham progredindo. E tudo se deformando cada vez mais. E saindo dessa parte, uma resina, que com o calor começou primeiramente a empolar, depois de toda empolada começou a ficar queimada, depois torrada e depois de torrada virou cinzas. A outra parte da planície, com o calor, começou a se derreter, ficando mole. De mole, gomosa, tornando-se um líquido grosso, com o tempo mais fino, virando água. Está aí como foi feita a água. Então, tudo veio descendo, descendo, e nesse progresso veio a extinção dos racionais. Perderam todas as virtudes, vindo assim a transformação desses corpos para outros corpos. Os que ficaram em cima da parte gomosa e ali se extinguiram, formaram com o tempo os corpos masculinos. E os corpos que ficaram em cima da resina, já deformada em cinza, geraram outros corpos, surgindo o sexo feminino. O foco de luz esquentava cada vez mais. A parte gomosa
virando água numa grande extensão, e esta água penetrando nesta cinza da resina, com o tempo a fez apodrecer, começando a gerar os micróbios. Nessa altura é que começou a geração dos corpos. A água penetrou na cinza, apodrecendo-a e apodrecendo também diversas partes da goma, formando aí, pela própria natureza, os corpos completamente diferentes destes. Para a formação destes corpos, durou muito. Depois desses corpos feitos, começaram a procurar se entender da melhor forma possível. O foco cada vez esquentava mais e tudo se deformava. E esses corpos, com o tempo, começaram a se entender por meio de acenos e mais tarde por meio de urros. Não se alimentavam nesse tempo, eram alimentados pela própria natureza. Tudo vinha se deformando cada vez mais, devido à luz que se aquecia mais e mais, até se deformar em um verdadeiro brasão, que é o Sol. E assim, esses corpos sendo ou passando por diversas modificações, por a natureza vir se deformando, começaram a se transformar, nascendo nos próprios corpos dos viventes aquilo que não existia, olhos, boca, começando os corpos a entrar mais ou menos em outra forma. Neste tempo não tinham cabelos nem unhas, eram deformados, mas muito piores do que essa deformação em que vivemos. Hoje estamos aqui, tendo já passado por uma eternidade na matéria. Já passamos pela fase de monstros, já fomos selvagens e hoje, civilizados, nos compreendemos mais ou menos e pensamos que nunca mais o mundo passará disso. Portanto, nascemos do chão como outro vegetal qualquer. E até aqui uma infinidade de transformações. Então, o primeiro milênio, a fase de bicho racional. O segundo milênio, a fase da civilização com as suas transformações. E agora, o terceiro milênio, que é a fase racional, que é a fase do retorno do animal racional ao seu verdadeiro mundo de origem, o mundo racional. Finalmente, a definição do antes da origem dessa formação e por que deixamos de ser o que éramos para sermos o que somos. Divulgada essas alturas nos livros Universo em Desencanto. Hoje, felicíssimos e jubilosos por estarmos diante de um lindo futuro para todos nós.